Então, a minha paixão pela psicologia ela é antiga, né? Já tem uns 17 anos mais ou menos que eu sou muito envolvida pela profissão. E devido às questões assim, financeiras, na minha época que eu concluí ensino fundamental, que na época era chamado de colegiado, né? As possibilidades eram outras, não tinha como estudar. E eu casei muito cedo, eu casei aos 16 anos. Fui mãe muito cedo, né? Eu tive um aborto espontâneo aos 16 e depois eu fui ter Yasmin com quase 19 anos. E logo depois que eu tive a Yasmin, 1 ano e 3 meses depois eu tive o Diego, que hoje está com 20 anos. Então, nessa fase que eu tive os meninos, eu escolhi ser mãe em período integral, né? Até eles crescerem. Quando a Yasmin terminou o ensino médio, meu marido já morava aqui, as condições já davam, só que era o momento dela. E como todo pai e toda mãe, você sempre deixa de fazer o que para você é importante para que seu filho faça, né? E aí era o momento dela, era a fase dela, ela entrou. E quando ela decidiu por psicologia foi complicado pra mim, porque eu tinha muito medo dela querer, ela sempre ouvia eu falar que eu queria fazer psicologia, que era um sonho meu, era assim, o ideal de vida pra mim. E eu tinha medo dela querer fazer psicologia porque eu queria fazer, realizar um sonho que era meu. E ela ainda falava assim, eu não sei se ela lembra disso, mas tinha momentos que ela falava: ai mãe, eu vou estudar e aí eu vou pagar pra você fazer. Né? Eu não sei se ela lembra disso, mas essa fala dela, ela sempre levantava pra mim. E aí a gente começou a trazer ela na Unib aberta, né? Os 3 anos de ensino médio, a gente trouxe ela em todos, ela veio com as amigas. Porque eu falava, não, vai ver quais são as possibilidades de profissão que você tem, né? Às vezes você se interessa por outra coisa e não adiantava. Ela vinha e o que ela gostava era psicologia e ela se encontrou, né? Eu não sei se ela encontrou psicologia, eu sei que a psicologia encontrou ela, mas eu acredito que ela vai, esse ano forma e vai ter muito sucesso como pessoa, como profissional. E é isso. E aí, depois de muito tempo, depois de 23 anos fora de uma sala de aula, que estou eu, no 4º período de psicologia, tem o Diego que faz ciências contábeis, a Yasmin que está formando esse ano, para a alegria da família, né? E a vida segue. Essa é a minha história com a psicologia e com a maternidade. Então essa interação nossa é muito boa. Antigamente, quando eles eram pequenos, eu ensinava a fazer as tarefas, né? Eu levava para a escola. Hoje ela que me ensina, ela que me ajuda, ela que me traz, às vezes ela me busca. Ou ela ou é o menino também, então são fases muito boas, a gente está vivendo uma fase boa. Os slides também, né? Ela me ajuda a fazer meus slides, me ajuda, corrige meus textos, né? Fala, mãe, e aí ainda bem que eu tenho a humildade de reconhecer e de aceitar ajuda, porque, nossa, desde quando eu comecei, eu falei que eu teria vários desafios, né? Voltando depois de 23 anos para a faculdade. Mas eu lembro que ela falou para mim eu participei de uma aula com a Janete, ela apresentou, porque tinha que apresentar alguém, e ela me levou para apresentar aula online, foi no período de pandemia que eu comecei, né? E aí eu tive a oportunidade de estar nessa aula e falei, Janete, daqui uns dias eu vou estar aí. E aí eu falei, só que eu vou ter alguns desafios. E quando a gente terminou de conversar com a Janete na videoaula, ela falou, mãe, mas você não precisa te preocupar, que eu vou estar aqui para te ajudar em todos eles. E isso, gente, tem sido de grande ajuda. Assim, a presença dela na minha vida e dentro desse, não precisa nem falar, né? A presença dela na minha vida é única, né? Meus filhos são tudo pra mim. Minha mãe, ela é mais estudiosa do que eu, né? Então, ela é mais dedicada, assim. Você é mais dedicada. Então, às vezes, algumas coisas eu preciso ajudar, porque ela, igual ela falou, faz muito tempo que ela não estuda e tudo mais. E aí eu passo, explico, logo depois ela só quer que eu confira. Que ela aprende logo, ela se dedica pra aprender, sabe? Então, logo depois é só tipo, ficou bom. Aí eu olho e falo, não, tá bom. Ou então mudo isso aqui. A gente sempre, mas no meu também, desde o começo eu sempre falava, lê aqui o meu texto, vê se tá bom. Mesmo quando ela ainda não estava na faculdade. Então, ela já me apoiava antes e agora eu continuo apoiando ela também. A gente sempre brincava assim, agora você vê a bichete, essas coisas assim. Pra mim, acho que foi muito além de ser caloura, né? Foi porque eu já sabia da história, eu vivi essa história junto, né? Apesar de não ser a minha história, eu vivi ela junto.
Então, pra mim foi saber que minha mãe estava conquistando um sonho dela, sabe? Então, foi além, né? Eu até, recentemente, levei ela numa festa universitária. Fui numa festa universitária. Saber como era. Pra viver todas as emoções do universitário. Eu fui na XP. E como foi pra você viver esse momento universitário? Você sabe que eu fiquei até mais aliviada? Porque como eles saíam para as festas universitárias, eu ficava muito preocupada, né, gente? Porque mãe não descansa, mãe não desliga, né? E eu vi que até que, tipo assim, eles conseguem se dar bem no estilo de festa. Eu posso ficar tranquila, assim, porque a gente conhece o filho, né? E aí o dia que eu falei, não, gente, é até tranquilo, dá pra aceitar eles virem assim, ficar mais tranquila. Foi bom, foi bom. Chegou um momento que eu não aguentava mais, né? Eu falei, minha filha, eu vou embora, depois eu te busco. Porque, né, a gente já não tem mais o mesmo pique. Mas foi muito bom, porque eu queria viver as experiências universitárias, né? Já que eu tô aqui, já que eu tô na chuva, vamos olhar, né? Quando ela começou, então, tipo assim, tinha algumas coisas que eu já sabia no meu primeiro período, que alguns assuntos que levantava dentro da sala, que eu já falava, eu já conversei isso com a Yasmin em casa, a Yasmin já falou sobre isso. E até hoje, às vezes nós temos uma aula muito interessante, ou temos uma palestra muito interessante, ou eu aprendi algo novo, porque eu também falo muito, né? E aí eu chego em casa e falei, Yasmin, olha isso que eu aprendi hoje. E às vezes vira discussão, porque às vezes ela tem um ponto de vista diferente do meu, e aí até que a gente chega num consenso, né? Mas a gente se entende no final e aprende muito. Eu aprendo muito com ela. A gente planeja a clínica juntas. Ela vai abrir o caminho, né? E eu vou pegar o caminho aberto depois. A gente pensa assim, ela pretende montar a clínica aí ano que vem, se Deus quiser. E aí logo depois eu venho também. A gente tem um administrador financeiro que é o dia que vai formar também. Então a gente já tá assim, tem os planos já em andamento, em pensamentos, né? A psicologia vai pra nossa vida agora, pro resto da vida. E a gente planeja tudo, tipo, a gente olha sofá, a cor do sofá que a gente quer, a cor da pintura na parede, tudo. A gente analisa tudo e já planeja, porque foi assim no meu aniversário de 15 anos, é assim agora, a gente sempre gostou de sentar e planejar as coisas juntas. A gente é muito amiga realmente, só que foi no curso que eu aprendi que mãe não é amigo de filho, incrível que pareça. Então foi no comecinho da faculdade que eu aprendi que mãe não é amigo de filho. Mas a gente sempre teve uma relação muito boa, de muita confiança, de muita cumplicidade, de contar, tanto eu contar todas as minhas coisas para ela, quanto ela me contar as coisas dela. Mas em alguns momentos, vivenciar isso juntos gerou alguns conflitos, até por eu ter uma mentalidade um pouco mais conservadora, um pouco diferente. Mas tá dando certo. Teve seus altos e seus baixos, mas nada que nós não saímos vivas. Eu acho que está relacionado a isso das perspectivas, até do processo da graduação. Então, como eu iniciei antes, as minhas perspectivas foram mudando antes das dela. E aí, no começo, teve essas situações de conflito. Mas depois que ela também foi vivenciando isso, aí foi se tornando mais fácil. A gente até tem um projeto de tatuagem juntas, que é um coraçãozinho, um cérebrozinho, os dois com luvinha de boxe. Então eu e ela acho que a gente define amor e razão, porque ao mesmo tempo que a gente é muito amor, muita emoção, a gente é muito razão. Então sempre quando uma tá saindo do foco, tá entrando demais na emoção, uma sempre tende a puxar a outra pra razão. Então acho que é mais ou menos essa imagem do cérebro e o coração de luvinha de boxe. A gente fica tentando equilibrar uma a outra, assim. Se apoiando sempre, né? Acho que é isso. A família mesmo em si, é de se apoiar muito. Bom, eu costumo dizer que o sonho ele nunca morre, né? Mas ele tem que ser alimentado todos os dias. E nunca é tarde para começar. Né? Nunca é tarde para começar, sempre é dia. Hoje em dia é muito bom você estar com pessoas de idades diferentes, né? De realidades diferentes. Porque a gente fica meio assim, será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Consegue sim, dar conta sim, é muito bom. A gente sempre tem a aprender. Se tem uma coisa que é nosso, vai morrer com a gente, é o conhecimento. Então tudo aquilo que a gente adquire aqui é nosso, dentro de uma sala de aula. Tudo que a gente aprende aqui é nosso, ninguém tira isso da gente. Então acho que alimentar esse sonho, acreditar,
porque eu passei várias vezes na porta dessa universidade. E eu sempre falava assim, um dia eu vou estar lá dentro. E hoje eu tô. Né? Hoje eu tô aqui, eu tô com a minha filha, formando, meu filho quase formando. Então, o sonho nunca morre. É manter ele vivo, manter ele aceso. E no momento certo, todas as coisas acontecem. Né? Esperar o momento certo e bola pra frente, vai lá e faz. Então, é isso que eu deixo. E hoje, ver que eu e ela, a gente tá seguindo a mesma profissão, eu por paixão, por vocação, por um sonho, assim, um ideal que eu tinha na minha vida. E ela por algo que talvez eu tenha influenciado, né? E que cresceu e que tomou a proporção que tomou na vida dela, né? Então, isso pra mim, assim, eu não sei mensurar em palavras, sabe? A satisfação que é vivenciar esse momento e estar junto com ela e saber que hoje nós somos mãe e filha e daqui um pouquinho amigas de profissão. Eu tenho muito orgulho da minha mãe. Ela, como eu falei no começo, ela é uma pessoa muito determinada. Então, às vezes, eu queria ser mais como ela, assim, de me dedicar tanto quanto eu vejo que ela se dedica. Pra mim, ver que ela tá realizando um sonho dela, que eu sempre ouvi, também é a realização de um sonho meu. Como ela disse no começo, eu sempre falava que queria ajudar de alguma forma para que ela realizasse isso. Então, também é uma realização de sonho pra mim. E que eu sempre amei e sempre vou amar muito ela, que eu sempre vou estar aqui para apoiar, mesmo quando ela achar que as coisas estão difíceis, eu vou estar aqui para fazer o meu melhor. Eu não vou saber tudo também sempre, mas o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer, eu vou estar aqui. Tchau. Obrigada, viu? Ai, ai. Você acha que faz alguma E era tipo, estou aqui, olhos nos olhos com você. Tô querendo te dizer o que eu sinto de verdade. É mais bonita do que tudo que há na terra. Semeia paz onde tem guerra, é o sinônimo do amor. Um sentimento que até junto da saudade, tão difícil de explicar, bem mais fácil de entender. Só sei que sou grato por tudo, mãe querida. Vai durar mais de uma vida se eu começar a agradecer.